Jerónimo de Sousa é o secretário-geral do Partido Comunista Português, ele é o convidado desta entrevista Diário de Notícias. O país está a atravessar a segunda fase de desconfinamento, naquele que é um lento regresso a algum sentido de normalidade. Nós estamos aqui em estúdio, mas estamos com a devida distância e até aqui, até nos sentarmos nesta mesa, usámos máscara e cumprimos todas as regras. Meu caro, antes de mais, bom dia, viva. A imagem que tenho de si, Jerónimo, é de um líder partidário que gosta muito de estar em contacto com as bases, em contacto com o país. Como é que foi passar desse registro e daquilo da memória que eu tenho da sua agenda? Eu não me lembro do Jerónimo ter tido um fim de semana em casa, por isso andava sempre pelo país fora, em contacto com as bases do partido, em atividade partidária e em contacto com eleitores. Como é que foi passar desse registro para o confinamento, quando foi decretado o estado de emergência? Bom, naturalmente, essa componente, essa dimensão de proximidade, de afeto, de discussão da situação política, sofreu um revés. Nesse plano da atividade política e das responsabilidades que tenho, e até mesmo a nível familiar. Imagina o que era, portanto, o meu neto mais novo dizer que, afinal, portanto, tu já não gostas de mim, já não me beijas, já não entendia, não é? Portanto, e isso, digamos, sente-se particularmente tendo em conta esta inquietação que resulta do surto epidémico, tendo em conta a necessidade de respeito das normas de higiene e segurança, portanto, e saúde que estão em vigor, mas tivemos uma preocupação primeira que foi manter o partido em atividade, de reuniões com o sentido da medida e com as medidas que resultam, as medidas sanitárias que são necessárias, sendo assim possível, não com aquela dinâmica dos grandes comícios, das grandes realizações, de procurar acompanhar a situação, de usar mais desenvolvidamente os meios, designadamente Digitais, eletrónicos, digitais, procurando assim manter essa proximidade, mas, como digo, com uma ideia fundamental que era sacudir o medo, sacudir o alarmismo, em que critérios que foram impostos que não são ajustados, particularmente em relação aos mais velhos, em que, em função da idade, inventou-se o critério de não poder sair à rua, de fica fechado em casa. Houve um estigma colocado nos mais idosos? Eu creio que se estabeleceu uma pressão tremenda e inaceitável, como digo, com base na certidão de nascimento. Aliás, continuando, portanto, a minha vida normal, portanto, pessoal, portanto, de ir às compras ou de me deslocar, creio que é uma cena paradigmática em que eu fui ao supermercado, estava na fila, portanto, uma fila de 50 metros, e vem um polícia simpático que diz: você venha comigo, tem prioridade. Eu disse: eu não quero, não vou. Porque não entendia, de facto, o critério. À minha frente estava uma senhora de perto de 70 anos, 69, 68, não sei. O que é que me levava a passar à frente daquela senhora, com certeza fisicamente mais debilitada que eu? Portanto, não pode ser, de facto, um critério, uma imposição que leva a consequências que ainda estão para se ver. Jerónimo, já vamos à sua avaliação, à vossa avaliação sobre aquilo que foi o estado de emergência. Eu gostava de ouvir sobre isso. Mas sente que o partido sente falta de um retornar a alguma normalidade? Não estou a dizer, óbvio, porque ainda não é possível ter comícios com grandes multidões, mas de ter um outro tipo de atividade que não esteja tão limitado. Bom, em primeiro lugar, há que ter confiança que isto não há de ser sempre assim. E, de qualquer forma, creio que
designadamente com a imposição do estado de emergência, se exagerou claramente. Havia medidas sanitárias que era preciso, de facto, pôr em prática. Muitas vezes a recomendação transformou-se em imposição, sem nenhuma base legal. E isso, digamos, tem reflexos na atividade política, porque houve uma altura que até a atividade política era olhada de mau modo, como se a suspensão das liberdades, designadamente o direito de mobilidade por parte de muitos cidadãos, que aceitavam, tendo em conta a pressão mediática. Foi geralmente bem aceito pela população. Sim, mas a verdade é que isso faz. Esse sentimento pode-se ter durante uma semana, 2 semanas, 3 semanas, mas chega a um ponto que isso tem consequências, particularmente no plano psicológico, como está provado. O PCP absteve-se na imposição do estado de emergência e depois votou contra quando foram as renovações. Houve, no entender do PCP, abuso na limitação de direitos, liberdades e garantias. Já me falou dos mais idosos, falou-me da atividade política. Houve outros setores, outras áreas onde o PCP detectou abusos nessas limitações? Sim, porque durante muito tempo criou-se esta ideia de que estávamos todos no mesmo barco. Ora, a verdade não é essa. É que, durante esse tempo, centenas de milhares de trabalhadores que se viram privados de direitos individuais e até coletivos, sem uma fundamentação, sem uma avaliação clínica, sem, digamos, o testar dessas medidas que estavam em curso, com aproveitamentos por parte de setores do patronato, tendo em conta esse ambiente e essa situação, de fazerem prevalecer a lei do mais forte, de poderem atirar os trabalhadores para uma situação de dependência tremenda, em que de repente se banaliza esta ideia que os trabalhadores podem mesmo perder 1/3 do seu salário, através do layoff, como é sabido, por parte de empresas que têm lucros fabulosos e que não admitiram sequer, digamos, também fazer uma parte de sacrifício, mantendo os postos de trabalho sem sacrifício de quem trabalha. E por isso mesmo é que nós consideramos o exagero do chamado estado de emergência. Havia, portanto, e regressou-se à ideia do estado de calamidade, portanto, que se pode perceber, mas a nota saliente é que o programa de emergência, o estado de emergência, serviu não para salvaguardar a saúde dos portugueses, mas para, portanto, para transformar a dificuldade numa oportunidade para muitos. Falou do tema do layoff. Esta semana está a debater-se muito a renovação ou não, por mais alguns meses, do sistema de layoff simplificado. Qual é a posição do PCP em relação a isso? Não, nós consideramos que são necessárias medidas, em primeiro lugar, para aqueles que perderam tudo. E há trabalhadores que estão numa situação dramática porque foram despedidos. Particularmente aqueles que têm um vínculo precário, aqueles que estão sujeitos a esta pressão permanente da insegurança e do medo do futuro e que precisam de ser apoiados. Há milhares de trabalhadores que não têm um apoio social, não podem recorrer ao Fundo de Desemprego, não podem recorrer, portanto, a qualquer subsídio. E isso tem que ser resolvido. E por isso nós propomos, portanto, uma das medidas que propomos é de facto que nenhum trabalhador ou trabalhadora fique sem nenhuma proteção. Depois, em relação à retoma da normalidade, é importante verificar que as micro, pequenas e médias empresas usaram tanto a questão do layoff, mas eu tenho uma grande dificuldade em compreender que cerca de 500 empresas, 560 que recorreram ao layoff, que têm tido lucros fabulosos, digamos, queiram. Portanto, ainda hoje ouvi um dirigente da CIP a dizer que isto do layoff tem que continuar. Isto dito assim, aparentemente é aceitável, esquecendo que muitos e muitos que estão sob o layoff
com uma pressão tremenda, com um terço do seu salário a volatilizar-se, que isto possa ser, portanto, um processo que continue meses e meses e meses sem fim. É preciso, de facto, que naturalmente nós acompanhamos esta ideia da retoma da economia, do regresso à normalidade económica e social, mas que isso seja feito tendo em conta a situação em que se encontram centenas de milhares de trabalhadores no nosso país. Daquilo que percebo das suas palavras, ser uma análise caso a caso, vendo bem que empresas é que poderão eventualmente prolongar ou não o layoff, é isso? Não acabar por isso simplesmente, nem o prolongar sem regras. Nunca defendemos isso. Agora, consideramos é que uma situação excepcional não se possa transformar num ato banal, porque é da vida das pessoas que estamos a falar. E, nesse sentido, penso que o Governo tem essa responsabilidade de não deixar para trás quem tudo perdeu, portanto, olha, resta pouco, e, simultaneamente, digamos, um projeto, um plano de desenvolvimento económico e social, particularmente impulsionando, portanto, a nossa produção nacional. Portanto, a vida mostrou, portanto, a importância que tem da produção nacional, aquilo que dizíamos tantas vezes, que é preciso não estar dependentes do déficit alimentar, do déficit energético, do déficit demográfico. Era importante termos as potencialidades para o desenvolvimento económico. Isso é uma lição, portanto, e um ensinamento. A outra, portanto, é que, e esta talvez aquela mais significativa, o papel estratégico, fundamental do Serviço Nacional de Saúde. Se tivéssemos ido na conversa de privatização, de transformação da saúde numa área no negócio, hoje a situação seria dramática. E não foi devido ao Serviço Nacional de Saúde, ao papel dos profissionais, que eu creio que é um registro que temos de fazer, que todos nós saudamos e admiramos, mas que também têm neste momento um drama, que é, recebem muitos aplausos, e eu acho que isso é bom, mas a verdade é que em relação aos seus salários, em relação às suas carreiras, em relação a problemas que têm, sejam médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, sejam forças de segurança, esses continuam à espera de dias melhores. Já vamos ao tema dos aumentos na função pública. Ouviu há uns dias numa entrevista dizer que este é um tempo de resistência. Como é que se faz essa resistência ainda numa fase em que há bastantes restrições, quer à mobilidade, quer ao convívio social, quer à proximidade entre as pessoas? Como é que se faz essa batalha? Tempo de resistência porque não submergir, não nos afundarmos no alarmismo e no medo é uma questão fundamental. Havia o tempo não estava poesia, ou melhor, talvez esteja, portanto, dizia o Goethe que quando o homem perde os bens, perde pouco, quando perde a coragem, quando perde a dignidade, perde muito, quando perde a coragem, perde tudo. E eu creio que neste momento, quando falamos em resistência, é uma forma de sacudir essa pressão, portanto, que existe, para além do perigo real do vírus, é evidente, de não baixarmos os braços, não perder a coragem de que é possível uma vida melhor, portanto, e um futuro diferente. E por isso o nosso papel, portanto, e o nosso posicionamento, se fosse no 25 de Abril, nas comemorações do 25 de Abril, fosse na participação solidária no 1º de Maio, são atos de resistência. Porque não criamos aqui um vazio, não aceitamos que nós próprios nos autossuspendamos da vivência, da vida familiar, profissional, portanto, convivencial. Creio que isso, portanto, entendemos isto como um sinal de esperança. Mas a questão é que o vírus está aí ainda e o medo também está aí. As pessoas ganharam, se quisermos, uma nova sensação de vulnerabilidade que não tinham. Para nós era normal sair à rua, ir almoçar ou jantar fora com amigos, ir às compras, sem pensarmos que isso poderia ser um gesto que nos colocasse a saúde em perigo.
Não teme que neste cenário, e creio que, pelo menos com a maior parte dos especialistas com quem eu tenho falado, todos percebem que ou antevêem que esta mudança de registro, pelo menos no mundo ocidental, porque, vamos lá ver, em África e noutros pontos do globo, esta questão não é única, nem é nova, não é? Mas para o mundo ocidental é, se calhar, a primeira vez depois do pós-guerra que nós sentimos que, de facto, que somos vulneráveis, que não somos invencíveis. E todos preveem que isto deixe marcas profundas. Não teme uma menor adesão popular às causas que o PCP defende e às batalhas do PCP, precisamente porque ainda está muito presente na cabeça das pessoas esta preocupação com a saúde? E que essa passou a ser uma prioridade? Sim, portanto, eu acho que o medo é genuíno e é legítimo. Agora, a diferença é, tendo em conta a situação atual, sim ou não acreditamos que é possível o regresso à normalidade, portanto, possivelmente à convivência com o próprio vírus, naturalmente respeitando, portanto, as normas sanitárias que nos são, enfim, recomendadas particularmente pelas instituições, pela Direção-Geral de Saúde. Portanto, creio que todos estaremos de acordo, portanto, da necessidade desse respeito. Mas sobre essa questão de que é, sim ou não, vamos olhar para a frente. Sim ou não, portanto, acreditamos que, portanto, exemplo de outras epidemias, naturalmente não com esta gravidade, em que foi possível, portanto, ultrapassá-las. No caso da África, nem por isso. O caso do ébola, portanto, tem uma marca tremenda. Nós pensamos que é possível, com essas normas, com esses comportamentos, com essa visão, que o ser humano, portanto, vai continuar, portanto, a poder desfrutar, portanto, deste planeta, da sua saúde, que os mais velhos não se sintam discriminados, esquecidos, que temos de atender, portanto, enfim, a problemas sérios em relação à questão do ensino, das escolas, das creches. Temos que precaver, portanto, por exemplo, nos locais de trabalho, o reforço da higiene e segurança, como a vida está a provar, portanto, alguns problemas em algumas empresas. Temos visto focos de contágio preocupantes, por exemplo, em fábricas de processamento de carne, em aviários, setores que não pararam, no fundo, não é? Houve setores da economia que não pararam, continuaram para que a vida fosse possível, não é? Sim, mas até aí, portanto, mais uma vez, quem saiu prejudicado foram fundamentalmente os trabalhadores. Que muitos foram infectados, portanto, no exercício da sua função. Mas aquilo que o Paulo coloca, portanto, eu creio que não é dilemático, mas que é dizer, bom, desistimos de viver, portanto, e vamos aceitar os confinamentos, as medidas de isolamento, de não poder desfrutar, portanto, de coisas tão simples como um passeio, de coisas tão simples como abraçar um neto, de coisas tão simples como chegar ao fim do mês e receber o salário por inteiro, como um direito inalienável. Não? Portanto, eu creio que é este dilema, esta encruzilhada, entre aspas, que nós temos que trilhar. De um lado, aqueles que acreditam que é possível sair desta situação tremenda, e há quem acho que não, e baixa os braços definitivamente. Vamos ao tema dos aumentos para a função pública. A ministra Alexandra Leitão já veio dizer que não garante que o Governo seja capaz de assumir o compromisso, ou de manter o compromisso de aumentos de pelo menos 1% para a função pública em 2021, no próximo ano. O PCP pode ver-se forçado a retirar a contestação e o protesto do confinamento mais cedo do que pensava? Não, portanto, eu creio que naturalmente existem medidas que acompanhamos, não vamos agora questionar em termos das medidas sanitárias e de prevenção que estão colocadas, mas em relação à questão que colocou, não se entende.
não é só por causa daquilo que disse atrás, hoje todos valorizamos os profissionais de saúde, das forças de segurança, mas são trabalhadores profissionais que há 10 anos que não têm qualquer aumento salarial. Viram as suas carreiras bloqueadas. O Governo fez esse ensejo de 1% de aumento. Podia dizer que é um valor limitado e claramente insuficiente, mas era um sinal. E nem isso sobrou. Portanto, com esta perspectiva de não aumentar os trabalhadores da administração Ainda pública. não é uma certeza, mas é pelo Sim, menos não é um uma aviso certeza. de que talvez não haja condições Mas isto para. serve também para o setor privado. Se há lição desta nova fase da vida política nacional que se viveu, quando alguns consideravam que era cortar salários, direitos e rendimentos que a economia se desenvolvia, se provou que era o contrário. Estes 4 anos demonstraram que quanto mais valorização dos trabalhadores e valorização do trabalho, dos seus salários e dos seus direitos, melhor para a nossa economia. Sim. A vida provou, não sou eu que estou a inventar. E, portanto, esta linha fundamental de ser tempo também de valorização do trabalho e dos trabalhadores, dos seus salários, dos seus direitos, dos seus rendimentos, é uma questão que também nós entendemos como uma medida fundamental. Nós tivemos esta semana um acordo franco-alemão para para a tal bazuca de que se fala, seja um grande fundo para a recuperação económica que pode chegar aos 500 mil milhões de euros. Mas, apesar de tudo isso, ainda vivemos um cenário de incerteza. Temos a certeza de que esse dinheiro certamente não chegará para reanimar a economia europeia no pós-pandemia. E temos uma outra certeza, se olharmos para outras crises, é que para vencermos esta vamos ter de recorrer à dívida pública, à emissão de dívida pública. O PCP acredita na narrativa do Governo de que não vai haver depois austeridade para lidar com esse processo? Bom, eu creio que o Governo subestima o papel e os ditames deste potentado franco-alemão que determinarão as soluções. Eu gostaria de fazer uma nota introdutória foi sobre o papel da União Europeia nesta fase dramática que atingiu muitos países da União Europeia. Uma posição clara, portanto, de paralisia, de muita indecisão, não é? Muita indecisão, portanto, mas sempre que se aproximavam de uma solução, era sempre numa linha de endividamento. E houve esforços, admito, sinceros, mas a verdade é que quando essa possibilidade se abriu, o banco, o Deutschland, decidiu claramente que não estava de acordo. Porque, naturalmente, portanto, os alemães são, digamos, o país mais interessado nesse endividamento, com todas as consequências que isso tem para o futuro dos povos e dos países como o nosso. Um país com uma dívida impagável, com uma situação em que não há possibilidade de investimento, de financiamento, tendo em conta esses interesses. A vida dirá, veremos, mas, como digo, nestas matérias sou profundamente pessimista, tendo em conta o papel negativo e paralisado e paralisante que tiveram as instituições da União Europeia. Espera que dessas normas europeias venha a haver uma nova vaga de austeridade em Portugal? Apesar daquilo que o Governo tem prometido e tem insistido em dizer? Bom, eu acho que a afirmação é importante, mas falta a prova. Né? E por isso mesmo, aliás, esse pequeno exemplo do 1% para a administração pública é paradigmático. Quando se afirma, portanto, que não há regresso à austeridade, estamos a ver, digamos, a valorização dos direitos e dos salários, de medidas de desenvolvimento do nosso aparelho produtivo, da nossa produção nacional, de criação de emprego. É esta a perspectiva que temos, como tivemos durante os últimos anos. Então, agora resta ver, portanto, a passagem das palavras aos atos. E
por enquanto, não vemos nenhum sinal. Fica essa afirmação, fica essa declaração, que naturalmente tem de ser comprometida pela ação concreta e pelas medidas concretas. Os últimos 4 anos não criaram canais de comunicação entre o PCP e o Governo que permitam ter algum poder de influência sobre isso? Vamos ter orçamentos para aprovar, sim, não é? Portanto, mas quero dizer que relações com o Partido Socialista sempre houve, naturalmente. Com o Governo... Sim, mas também o patamar a que se chegou nos últimos 4 anos não tem nada a ver com o que se passou no passado, não é? Não, portanto, é uma diferença significativa, até pelo papel que o PCP teve na procura da solução política. Não nos limitámos, portanto, a essa avaliação política, apresentámos propostas que levassem a sair da crise e da reposição de uma política de valorização do trabalho e dos trabalhadores. Fomos confrontados com um problema, porque o Governo não se liberta das imposições da União Europeia, da política do euro, e isso é uma dificuldade objetiva, porque depois, para se conseguir esses avanços, esse progresso, particularmente social, portanto, e laboral, precisamos de meios. Por exemplo, nós defendemos como primeira medida deste Governo devia ser o reforço do Serviço Nacional de Saúde, no seu financiamento, nos meios, nos equipamentos, na valorização dos seus profissionais. Esta é uma questão de ontem, de hoje e para amanhã, porque ninguém nos diz qual vai ser a evolução. Bem, um dos conselhos da Comissão Europeia esta semana foi precisamente esse, que houvesse um reforço da capacidade do Serviço Nacional de Saúde. Mas, Paulo, por curioso que seja. Eu costumo dizer que a melhor prova do pudim é comê-lo. Portanto, e sem a prova de facto, continuamos a preocupar-nos e que deveríamos criar as condições para, tendo em conta o papel que o SNS, portanto, teve e tendo em conta o papel que o setor privado também não teve. A conclusão é óbvia. Os portugueses precisam de um Serviço Nacional de Saúde com caráter geral, universal, portanto, e gratuito, como a melhor solução para responder a problemas futuros. Mas a questão coloca-se sempre, portanto, que é do Governo assumir ou não, de uma forma soberana, os interesses de Portugal e dos portugueses, procurando romper com este ciclo, com este aperto, com esta espada de Damocles sobre a questão, usando a dívida pública. Não é? E se não o fizer, depois é muito difícil corresponder a essa afirmação de António Costa de que a austeridade não vai visitar-nos. Vamos ver. Só para acabarmos esta parte da austeridade. A 23 de março de 2011, o PCP votava ao lado do Bloco de Esquerda, do PSD e do CDS para chumbar o PEC 4, o que a seguir deu a admissão do Governo, o pedido de resgate e 4 anos de maioria de direita. Colocado perante um desafio semelhante, porque é provável, é uma dos cenários prováveis, é que a seguir a estas diretivas, que nós vimos também muito semelhantes em 2009, de deitar dinheiro sobre a economia, a seguir venha uma crise das dívidas soberanas nos países mais frágeis, no sul da Europa e, se calhar, desta vez tendo a companhia da França, que também está com um nível de dívida muito elevado e com a economia bastante frágil. Colocado perante um desafio semelhante, digamos, no orçamento de 2021 ou de 2022, como é que vai o PCP reagir? Bom, o PCP reage sempre, portanto, em função dos conteúdos concretos de documentos, designadamente da proposta de Orçamento de Estado. E, ao contrário do que se fez crer, que o PCP, portanto, enfim, fazia parte de um acordo e que estaria, portanto, de acordo com aquilo que eram políticas definidas pelo governo do PS. Um governo minoritário, um governo, enfim, que não tinha, portanto, aqui nenhuma aliança, nem nenhuma convergência, tinha, de facto,
a procura de respostas comuns, uma grande identificação com aquilo que era positivo, e isso fizemos, acompanhando o Partido Socialista, mas foram muitas as vezes em que votámos contra, independentemente. Certo, mas agora não há acordos escritos, não é? Agora não há acordo escrito, e o Partido Comunista Português mantém-se nesta posição. O que é bom para o povo, para os trabalhadores, estarão com certeza o Partido Socialista, o PS convicto, que podem contar com o PCP. Aquilo que acharmos que é negativo, seja no plano nacional, seja no plano da União Europeia, nós não o acompanharemos. Mas a minha questão é outra e tem uma nuance. Passados estes 4 anos de acordos à esquerda, se forem colocados perante uma hipótese de um orçamento austeritário, ou com algumas restrições, com as quais não concordam, mas que sabendo que votando contra vão permitir a queda de um governo e eventualmente o acesso da direita, ou de uma maioria de direita, de novo ao poder, não têm agora mais elementos para pensar melhor essa decisão? Estamos a falar, portanto, enfim, com sentido genérico e abstrato. Claro. Portanto, é evidente. Cada medida concreta, cada opção concreta, determinará a nossa posição de voto, independentemente do destino do governo. Porque consideramos que não é a questão agora da admissão do governo, mas se o governo do PS enverdar por essa política de retrocesso que se manifestou, portanto, nos PECTES e no Pacto de Agressão, nós não acompanharemos, portanto, o Partido Socialista, por razões de coerência. Aliás, portanto, o Partido Socialista, se há coisa que tem a garantia, já o afirmou, é que da parte do PCP sempre houve grande coerência. Olham para o documento, estudam, refletem e dizem: estamos de acordo ou estamos em desacordo. E nunca por nunca ser, em nenhuma circunstância, nós abdicamos da palavra dada. E é isso, portanto, a nossa disposição, portanto, que é em relação, portanto, ao próximo orçamento suplementar, portanto, em relação ao próximo Orçamento de Estado. Há que não esquecer que em junho, julho, já vamos começar a conversa, a apreciá-lo. Esta é, portanto, com uma grande clareza, com uma clareza política muito grande, que nós, portanto, estaremos sempre do lado que for positivo, construtivo, uma posição de proposta, de acrescente, mas não abdicamos da nossa crítica e do nosso posicionamento contra, se isso for negativo para quem trabalha ou quem trabalhou. E sem colocarem, só para ficar claro, sem colocarem no prato da balança dessa avaliação o futuro do governo, a queda ou não queda do governo e o acesso ou não acesso da direita ao poder? Não, portanto, creio que está nas mãos do Partido Socialista impedir que o governo caia. Meu caro, vamos mudar de tema. Há pouco usou uma frase que eu tenho ouvido muito, todos nós temos ouvido muito, que estamos todos no mesmo barco. Eu prefiro uma outra formulação que li a alguns, é que estamos todos na mesma tempestade e cada um com barcos muito diferentes para a enfrentar. Que políticas defende o PCP para combater os efeitos assimétricos desta crise? Porque ela está a ter efeitos assimétricos. Até no confinamento, não é a mesma coisa uma família de 3 ou 4 pessoas passar o confinamento num agradável apartamento de 3, 4 assoalhadas, com internet de alta velocidade, com televisões, com computadores e por aí fora, ou num bairro social ao lado ter uma família de 7 ou 8 pessoas num T2, sem internet e sem meios eletrónicos e com dificuldades reais de fazer chegar o dinheiro ao fim do mês. Por isso não estamos todos no mesmo barco, de facto. Como é que defendem o combate a estas assimetrias? Creio que o Paulo, tanto foi claro, tanto colocando uma realidade, portanto, que de facto é brutal, em que se acentuam as injustiças e as desigualdades. E esse exemplo, enfim, tanto quem vive, tanto num belo apartamento, e há ainda muito dinheiro, portanto, em Portugal, não pode ser comparado. Não pode usar-se essa expressão de que estamos todos no mesmo barco em relação a quem, portanto, vive numa habitação degradada. Nem é T1 nem é T2, é T0. Enfim, tendo em conta, portanto, mesmo aqui nesta nossa região, ao contrário do que se possa pensar que, enfim, o distrito é, portanto, um potentado económico onde as questões das desigualdades e das assimetrias não existem, não é verdade? Existem bastante. Existem no meu bairro existem. Existem bastante. Estão à vista. E por isso mesmo é que
não pode ser tratado por igual aquilo que é diferente. Particularmente esses setores mais desprotegidos, em que nós já falamos sobre o desemprego, sobre a pobreza. Aqui, nesta área metropolitana, as situações de pobreza vão aumentar exponencialmente e em que, naturalmente, o Estado tem que ter um papel importante, não deixar essas pessoas para trás. E combater esse equívoco de que estamos todos juntos, estamos todos no mesmo barco. Enfim, isso fica bem num discurso, mas a verdade é que existem desigualdades. Dizendo mais, esta crise e este surto epidémico veio provar que se acentuaram as injustiças e as desigualdades em Portugal. Jerónimo de Sousa, historicamente os tempos de crise e de incertezas profundas têm sido um cenário para o crescimento de movimentos populistas, de movimentos extremistas. Temos visto isso em Portugal, em que pelo menos um dos partidos recém-chegados ao Parlamento está a fazer esse tipo de discursos e está a ter bom comportamento nos estudos de opinião e nas sondagens. Como é que a esquerda, na sua opinião, deve combater estes fenómenos? Em primeiro lugar, um combate passa pela não promoção visual, portanto, nos meios comunicacionais, de lhe dar, portanto, a visibilidade, portanto, e o palanque que necessitam. Depois, também, portanto, temos de reconhecer que hoje em Portugal, resultante dessas desigualdades, resultantes da pobreza, resultantes, digamos, do desespero, da falta de respostas aos problemas... Há um campo fértil para essas ideias. É um campo fértil para isso. E por isso mesmo é que ficamos inquietos, porque, naturalmente, esses setores que são sucedâneos do CDS, do PSD, que radicalizam o discurso, que geralmente não apresentam coisa nenhuma, a não ser, portanto, uma outra medida, portanto, provocatória, mas a melhor forma, e isto que queria concluir, é resolver os problemas que eles agarram. Porque, naturalmente, chega-se a um sítio, enfim, há um assassinato de uma criança, portanto, e uma proposta radical, prisão perpétua. Portanto, lá na cabeça tem, com certeza, portanto, outra medida mais draconiana, mas como é que o Estado, como é que a nossa sociedade, digamos, que é uma sociedade tolerante, de grande compreensão, solidária, portanto, digamos, procura impedir que essas situações aconteçam, mas simultaneamente que se explorem essas situações. Seja em relação, tanto a um crime, seja em relação à comunidade cigana, seja em relação a problemas sérios que, se o governo não resolver, se a sociedade não o resolver, naturalmente abrem possibilidades de crescimento desses fenómenos radicais e reacionários que nos inquietam. Já estamos muito próximos do final da entrevista. A questão é que há um déficit de representatividade. As pessoas não se sentem representadas. Há faixas da população que não olham para a oferta política, se quisermos, e não veem opções, não se sentem representadas. A minha questão era mais como é que a esquerda, e arriscaria até o centro-direita, podem voltar a dar a essas pessoas algum sentido de representação, não é? Dando resposta aos seus problemas sociais. Resolvendo problemas concretos. Problemas concretos. É a forma de esvaziar, de travar, portanto, essas afirmações e esses conteúdos desses setores que surgiram agora na sociedade portuguesa. Se não se responder, naturalmente estamos a criar tanto alimento próprio para que essas forças cresçam. Portanto, a solução, tanto que nós vemos, é esta. Não é chamar nomes, não é, digamos, dar-lhe visibilidade, dando-lhe troco, não é isso. Resolver os problemas e esvaziá-los nesse sentido.
Jerónimo, só vamos fechar. Eu não vou falar da Festa do Avante, porque, como dissemos há pouco, ainda antes de começar a entrevista, faltam muitos meses. 4 meses. E certamente vão apostar na imaginação para tentar ter uma festa que não será uma festa como as outras, será diferente. Agora, já tem quase 16 anos como secretário-geral do partido, não estou enganado, é isso, não é? É uma vida. É uma vida. Tenho visto que mantém uma resposta que me deu numa entrevista há já mais de 2 anos, afirma que, chegado ao 21º Congresso, o Partido Comunista Português não vai ter, certamente, na sucessão, um problema. Eu vou-lhe colocar a questão de... Não a vou repetir, vou colocar a questão de outra maneira. Seja quem for que o suceda, que caminho é que gostaria de ver o PCP a seguir de si para a frente? Bom, em primeiro lugar, eu sou um otimista, que é ninguém é eterno e, naturalmente, portanto, outra solução há de ser encontrada. Acompanhado desta ideia, é que nesta fase de preparação do Congresso, estamos ainda na primeira fase, acho que não vai ser, de facto, um problema. A questão do secretário-geral não vai ser um problema do 21º Congresso. Por várias razões. Primeiro, porque neste partido não há candidatos a coisa nenhuma. Depois, porque na opção que se escolher, portanto, seja daqui a uns meses, seja daqui, portanto, a uns anos, mas sempre prevalece esta ideia. O que é que melhor serve o partido? E, por isso mesmo, esta tranquilidade que resulta do Congresso em relação às soluções, procurarmos, de facto, um denominador comum da unidade, e porque tenho a tal confiança e a tal esperança no futuro, acho que nessa matéria, como noutras, vai ser um grande congresso de partido. Mas que PCP é que vê a sair do 21º Congresso? Um partido que reafirma a sua natureza, a sua identidade, o seu ideal, de um projeto comunista, de um projeto de uma democracia avançada, com abril no futuro de Portugal, com a ideia de que este partido é necessário, portanto, ao nosso povo, que cá estaremos nas horas boas, nas horas más, como agora estamos a viver, sempre do lado certo. É esse o grande objetivo, convicção, ideal, acreditar, portanto, que haveremos de conseguir esse grande objetivo da libertação da exploração do homem por outro homem. Jaime de Sousa, muito obrigado e boa tarde.